Fala galera, tudo bom? Então vamos começar uma parte totalmente nova da física agora, encerramos a mecânica, vamos começar agora na física térmica, hoje com dois conceitos que são muito tranquilos, geralmente os alunos não têm tanta dificuldade nesses conceitos, tem costume de se cobrar esporadicamente essas matérias, então a gente tem que estar por dentro. Enem às vezes cobra, o ERJ às vezes cobra mais conceitos, às vezes cobra mais desenvolvimento matemático, mas são conteúdos relativamente fáceis, tudo bem? Então vou explicar com bastante calma aqui. Eu acredito que vocês vão ter mais facilidade no exercício dessa matéria do que das outras matérias que a gente estudou anteriormente. Então, galera, hoje nós vamos começar a falar da física térmica, tá certo? Falando exclusivamente de escala de temperatura e de dilatação térmica, beleza? Então, pessoal, o que acontece? As escalas usuais no mundo, escalas de temperatura usuais, são essas três escalas aqui. Escala Celsius, que é utilizada em quase todos os países do mundo, tá? E ela é uma escala que a gente fala que é uma escala centigrada, que ela possui uma graduação que vai do 0 ao 100 entre os seus pontos fixos. E que pontos fixos são esses? O ponto de fusão do gelo à pressão de 1 atm e o ponto de ebulição da água também à pressão de 1 atm, tudo bem? Nós vamos estudar mais para frente como que a pressão interfere no ponto de fusão e ebulição. Falamos um pouco disso lá na parte hidrostática, mas eu deixei para falar mais especificamente aqui quando a gente for falar de diagrama de fases, beleza? Então, na escala Celsius, o ponto de fusão do gelo à pressão de 1 atm vale 0 grau e o ponto de ebulição da água a 1 atm vale 100 graus Celsius. Esses valores na escala Fahrenheit, para o ponto de fusão do gelo e para o ponto de ebulição da água, valem 32 e 212, tá certo? Então, a gente já percebe que a escala Fahrenheit ela tem uma amplitude maior e o seu ponto de partida, no caso, pode ter valores abaixo, com certeza, mas o ponto de partida dela, o zero dela, vale 32. Então, na prática, os valores da escala Fahrenheit vão ser sempre maiores do que os valores na escala Celsius, beleza? E a escala Kelvin, que é uma escala mais utilizada pela ciência de um modo geral nos laboratórios de física, ela tem a graduação que vai do 273 ao 373. E muitas vezes os alunos perguntam, Ramon, por que a graduação da escala Kelvin ela é meio doida assim? Porque a escala Kelvin ela é uma escala que ela tem um zero absoluto, ela não possui valores negativos, tá? Mediu-se experimentalmente e não um valor específico, mas conseguiram fazer uma relação matemática para chegar nesse valor, que a menor temperatura que a gente consegue ter na natureza é o menos 273 graus Celsius. Seria a menor temperatura possível, seria praticamente deixar o átomo estático. Na verdade, nem é possível chegar nessa temperatura, tá? Porque você praticamente para qualquer tipo de movimento do átomo. Então, na verdade, eles chegaram até um valor mínimo ali de 2, 1 Kelvin e prolongaram matematicamente e chegaram nesse valor de menos 273 graus Celsius, que corresponde ao 0 Kelvin. Ou seja, como a menor temperatura, que é menos 273 graus Celsius, corresponde ao 0 Kelvin, você nunca vai ter valores negativos para a temperatura em Kelvin, tá? Porque você não consegue baixar a temperatura de um corpo abaixo de 273, você não consegue botar abaixo de 0 Kelvin. Então, a escala Kelvin é a única escala que não possui valores negativos em sua escala. Tudo bem? Aí, galera, se o menos 273 é o 0 Kelvin, se você subir de menos 273 para 0 graus Celsius, de menos 273 graus Celsius para 0 graus Celsius, você vai subir de 0 Kelvin para 273. É como se você tivesse uma escada. No Celsius, você está lá no menos 273. No Kelvin, você está no 0. Aí, a cada degrau que você vai subindo na escala Celsius, você vai subindo na Kelvin. Então, quando você sair do degrau menos 273 graus Celsius e subir até o 0 graus Celsius, você vai subir do 0 Kelvin até o 273 Kelvin. Então, a escala Kelvin, ela possui uma graduação parecida com a Celsius, porque ela é dividida em 100 partes iguais também, entre os pontos de fusão e ebulição, mas os valores absolutos não são iguais, tá certo? Por exemplo, 10 graus Celsius não corresponde a 10 Kelvin, por causa da diferença, ó, a escala Kelvin começa em 273 e a Celsius começa do 0. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai aprender uma matemática bem simples
para saber uma correspondência entre essas escalas, beleza? Uma matemática aqui relativamente simples para a gente saber como comparar os valores das escalas. E isso vale, galera, para qualquer escala. O exemplo que eu vou fazer aqui com vocês, por exemplo, vai ser comparando a escala Celsius com uma escala de coluna de comprimento da altura da coluna de mercúrio, entendeu? Então, depois que você aprender essa relação aqui, que na verdade vocês vão perceber que é uma função matemática, uma função afim, uma função linear, perdão, vocês vão perceber que isso vale para qualquer situação, qualquer escala. Vamos supor que a questão fale de uma escala arbitrária, desde que você tenha os pontos de máximos e mínimos. Você tem que ter no mínimo 2 pontos, tá? Para você poder achar os valores correspondentes. Inclusive, eu vou falar um pouco matematicamente para vocês darem até um reforço aí em função de primeiro grau que vocês estão estudando com o Ronaldo, ou provavelmente vão estudar ainda, beleza? Então, pessoal, se liga só. As escalas termométricas, elas têm esses valores aí. O que acontece? Evite, muito cuidado, a não ser que você tenha muita habilidade, você fazer questão de escala de temperatura por regra de 3. Esse é um erro muito comum dos alunos. Por quê? Os valores absolutos não vão obedecer uma regra de 3 por causa do valor inicial. Vou mostrar para vocês isso. Mas as variações você pode trabalhar com regra de 3. Então tem muita questão, galera, que dá para você pensar de forma mais simples, ao invés de ficar usando artifício da fórmula, que eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Mas olha só, na prática, o que eu vou falar para vocês aqui, galera? É o seguinte, a razão entre os intervalos de temperatura é constante. Na prática é isso aqui, ó. Vamos comparar a escala Celsius e Fahrenheit. Então vou botar aqui, ó, comparação entre escala Celsius e Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela é utilizada pelo sistema inglês. Você vai para um país de língua inglesa, Estados Unidos, própria Inglaterra, você vai ver que as temperaturas dos termômetros lá não são iguais às daqui, porque elas trabalham na escala Fahrenheit. Então aí, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar um intervalo menor de temperatura, que vai de 0 até Tc, essa variação de temperatura aqui, nós vamos chamar esse intervalo menor de A. E o intervalo maior na escala Celsius, que vai de 0 até 100 de B, beleza? Então é como se você pegasse variação, valor final menos valor inicial, um intervalo. Aí vai ficar o seguinte, ó, a razão entre A sobre B na escala Celsius, entre o intervalo menor sobre o intervalo maior na escala Celsius, tem que obedecer a mesma relação na Fahrenheit, tudo bem? Então vai ficar o seguinte, ó, intervalo menor na escala Celsius, Tc menos 0, se eu subtrair esse valor desse valor, eu calculo esse intervalo. Dividido por intervalo maior, que é o B na escala Celsius, 100 menos 0, é igual intervalo menor na escala Fahrenheit, TF menos 32, se eu subtrair esse valor desse, eu calculo esse intervalo. Intervalo maior na escala Fahrenheit, 212 menos 32, beleza? Aí, galera, fazendo essa matemática aqui, Tc menos 0, Tc, 100 menos 0, 100. Lembrando que você pode usar como símbolo de temperatura T ou θ. Eu geralmente usava θ, mas agora eu estou vendo que todos os alunos gostam de botar temperatura como T. Aí eu estou colocando temperatura como T maiúsculo. Geralmente T minúsculo a gente usa para tempo, tá? Então, Tc menos 0, 100 menos 0 é igual Tf menos 32 dividido por 212 menos 32, que dá 180. Para a gente continuar trabalhando com números inteiros, vamos simplificar os dois denominadores. Eles são simplificáveis por um valor máximo, que é 20. O máximo divisor comum entre eles, que você consegue ainda valores inteiros, é 20. Aí vai ficar, galera, Tc sobre 100 dividido por 20 dá 5, é igual a Tf menos 32 sobre 180 dividido por 20 dá 9. Então, essa aqui, ó, é a fórmula que você usa para converter um valor de temperatura na escala Celsius para a escala Fahrenheit. Aí, tipo assim, tem muito aluno que gosta de decorar essa fórmula, porque inclusive cai em questões assim no vestibular que você precisa converter de Celsius para Fahrenheit, entendeu? Se eu quiser fazer de Celsius para Kelvin, que a gente usa muito, a gente vai usar muito isso em Lei Geral dos Gases, tá? Celsius e Kelvin, porque a gente não trabalha em teoria do estado gasoso, que é uma matéria que a gente vai estudar daqui a 2 semanas, a gente não trabalha com valores de temperatura em escala Celsius, a gente trabalha com valores de temperatura na escala Kelvin. E é muito importante que esse assunto caia muito em química também.
tá certo? A teoria do estado gasoso é uma matéria que é pertinente à química e à física. Quando você estuda físico-química, você acaba trabalhando um pouco disso. Acho que nem físico-químico, acho que até tem outra matéria, se eu não me engano. Você trabalha a teoria do estado gasoso, que é a equação de Kepler-Ohm, PV igual a nRT e tal, e química trabalha muito essa matéria também. Tem muito vestibular que cobra essa matéria, às vezes na UERJ cai questões discursivas disso, para quem vai fazer prova de química discursiva da UERJ e outros vestibulares. Então a gente nunca trabalha com temperatura em Celsius, trabalha sempre com temperatura em Kelvin, mas quase sempre na prova eles colocam a temperatura em Celsius para você ter que fazer essa conversão, e ela é bem mais simples. Por quê? Porque a variação da escala Celsius é de 100 entre os pontos de fusão e ebulição, e a Kelvin também é de 100. 373 menos 273 dá 100. Então agora, fazendo a relação entre as escalas Celsius e Kelvin, vai ficar intervalo menor na escala Celsius. Já vou pegar direto, tá, galera? TC menos 0, TC, sobre intervalo maior, 100 menos 0, 100, é igual intervalo menor na escala Kelvin, TK menos 273, dividido pelo intervalo maior, que vai ser 373 menos 273, que também vai dar 100. Aí você corta os denominadores, já que eles são iguais, vai ficar que TC é igual a TK menos 273. Então, para você passar de Kelvin para Celsius, é só subtrair 273. O contrário, temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Uma coisa importante aqui, galera, 10 graus Celsius corresponde a 10 Kelvin? Não. Nossa, a temperatura hoje está 10 graus Celsius. Será que está 10 Kelvin? Pô, se tiver 10 Kelvin, está todo mundo morto, porque 10 Kelvin vai ser menos 263 graus Celsius. Tá certo? É uma temperatura muito baixa, extremamente baixa. Então, na verdade, 10 graus Celsius corresponde a 10 mais 273, 283 Kelvin. Tudo bem? Então, mas o que eu posso falar é que, 10 graus Celsius corresponde a 283 Kelvin. Como assim, Ramon? É só somar, não é isso? 10 graus Celsius mais 273, 283 Kelvin. E 20 graus Celsius vai corresponder a 293 Kelvin. Uma coisa muito importante, ó. Qual foi a variação de temperatura que eu tive na escala Celsius? Será que está aparecendo aí na câmera, Ronaldo, aqui? 10 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura que eu tive na escala Kelvin? Vou botar T aqui. Variação de temperatura que eu tive na escala Kelvin, 10 Kelvin. Ou seja, apesar dos valores absolutos não serem iguais, as variações de temperatura são iguais, tá? O que não vai acontecer na escala Celsius e Fahrenheit, por exemplo. Por quê? Porque se eu pegar e dividir todo o intervalo de temperatura da escala Celsius por todo o intervalo de temperatura da escala Fahrenheit pela escala Celsius, vai ficar 212 menos 32, ela é dividida em 180 partes. 100 menos 0, 100 partes. 180 dividido por 100 dá 1,8, ou seja, para cada variação de 1 grau Celsius, você vai ter uma variação de 1,8 na escala Fahrenheit. Aí você pode pensar assim, Ramon, então posso fazer regra de 3? Você tem que tomar cuidado porque a escala Fahrenheit ela começa no 32. Então vamos pensar o seguinte, você pode pensar assim, se você não quiser trabalhar com fórmula, eu nunca gostei de trabalhar com essas fórmulas, você pode pensar assim, uma maneira que você tem de pensar é assim, 10 graus Celsius, vamos botar aqui, uma temperatura de 10 graus Celsius. A gente sabe que ela não vai corresponder a 10 Fahrenheit, não é isso? Por quê? Fahrenheit primeiro, parte do 32. Então, se está acima do zero aqui, tem que estar acima do 32. Aí você vai falar o seguinte, mas espera aí, então uma variação de 10 graus Celsius corresponde a quanto? A uma variação de quanto na escala Fahrenheit? É 1 para 1? Não é, porque a escala Fahrenheit ela é dividida em 180 partes, enquanto a escala Celsius é dividida em 100 partes. 180 dividido por 100 vai dar 1,8, ou seja, para cada variação de 1 grau Celsius, você tem uma variação de 1,8 graus Fahrenheit.
Se variou, aí você pode fazer regra de 3 com a variação. Se 1 grau Celsius corresponde a 1,8 Fahrenheit, 10 graus Celsius corresponde a 18 graus Fahrenheit. Então, a escala Fahrenheit ela vai subir 18 graus. Só que ela não sobe do zero, é por isso que não dá para fazer regra de 3. Ela sobe do 32. Então, na verdade, 10 graus Celsius corresponde. Se 10 graus Celsius, que subiu na escala Celsius, subiu 18 na Fahrenheit, só que subiu de 32. 32 mais 18, 50 graus Fahrenheit. Se você jogar na fórmula aqui, você vai encontrar direitinho. Quer ver? Ó? 10 dividido por 2, 10 dividido por 5, perdão, temperatura em Celsius. Aqui eu já vou direto à temperatura. Essa fórmula já me dá o valor absoluto da temperatura. 10 dividido por 5 dá 2. 9 vezes 2, 18. 32 que está negativo vai para lá somando 50. Então, com a fórmula, você consegue achar o valor direto da temperatura. Se você for trabalhar com regra de 3, você tem que lembrar que a regra de 3 é com a variação e depois você vai ter que somar o valor inicial. Tudo bem? Beleza? Uma relação importante aqui, ó, a relação matemática disso daqui. Vocês vão ver que isso aqui é uma função que o Ronaldo trabalha com vocês, que é uma função de primeiro grau. Por exemplo, ó, eu vou marcar esses pontos aqui. Ó, 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Então, o primeiro ponto do gráfico, que eu vou marcar aqui de vermelho, é esse ponto aqui. Ó. Quais são as coordenadas desse ponto? 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit. Então, como o Ronaldo gosta de colocar as coordenadas aqui, ó, seria 0x, 32y, não é isso? Aí depois, 100 graus Celsius vai corresponder a 212 graus Fahrenheit. Se você quiser achar uma relação entre Fahrenheit e Celsius, é como se você achasse uma relação entre x e y, nessa função linear aqui, ó. É só você achar o coeficiente angular dessa reta. Você vai achar o coeficiente angular, vai ser a proporção que varia em Celsius para Fahrenheit, por exemplo. Aí vocês vão lembrar, como que eu calculo o coeficiente angular? Ronaldo falou para vocês. Δy sobre Δx. O Δy é 212 menos 32, 180. E o Δx é 100 menos 0, que dá 100. Eu acho o coeficiente angular. Então, essa função aqui, ó, y é igual a b mais ax, ou ax mais b, tanto faz. Y é Fahrenheit, é igual, temperatura em Fahrenheit é igual, o b, coeficiente linear, 32, mais, o a é Δy sobre Δx, que a gente sabe quanto que vai dar. O Δy é 180, o Δx é 100, isso aqui vai dar 1,8. 1,8 e o x, temperatura em Celsius. Essa fórmula aqui, galera, é igual a essa daqui, ó. Só que na forma de função. Mentira, Ramon. É, ó, temperatura em Celsius, 10. 10 vezes 1,8, 18, mais 32, 50. Quando a temperatura é 10 Celsius, ou seja, é uma função linear. Essa relação que eu botei para vocês aqui, ó, que é uma função de primeiro grau, é igual a essa relação aqui. Então, você pode fazer isso também, beleza? Olha o exemplozinho aqui que eu criei para vocês. Imagina que um aluno foi lá no laboratório de física e encontrou um termômetro com sua escala apagada. A escala desse termômetro estava apagada. Então, ele decidiu refazer a escala do termômetro com uma tintazinha, pegou uma régua. Aí, para ele achar os pontos fixos, ele fez o quê? Primeiro, mergulhou em gelo fundente. Temperatura de gelo fundente 0 graus Celsius. E viu que a coluna de mercúrio ficava aqui com uma altura de 5 centímetros em relação à base do termômetro, que a gente chama de bulbo, tá? O bulbo, que é essa parte redondinha aqui do termômetro, ficou uma altura de 5 centímetros. Depois ele pegou esse termômetro para achar outra referência e colocou em água fervente. Temperatura de água fervente, 100 graus Celsius. Botar a considerar nível do mar, né, pressão de 1 atm, e encontrou aqui, ó, a altura da coluna de mercúrio igual a, sei lá, vou botar 30 centímetros, tá? Aí depois ele deixou o termômetro parado,
e o termômetro entrou em equilíbrio com o laboratório quando a altura da coluna aqui era, sei lá, de 15 centímetros. Vamos botar menos, botar um pouquinho menos. Vou botar aqui 8 centímetros. Beleza? 8 centímetros em relação ao bulbo. Aí a pergunta é, qual é a temperatura do laboratório? Então, na verdade, a temperatura do laboratório está aqui, ó. Quando ele deixou o termômetro fora, sem gelo e sem água, qual a temperatura que equivale a essa altura de 8 centímetros aí em relação ao bulbo? Aí nós podemos fazer de duas maneiras isso aqui, galera. Primeira forma de fazer, montar essa escala. Como assim? Aqui eu vou botar a escala da altura de coluna de mercúrio em centímetro e aqui eu vou botar a escala de temperatura que eu estou trabalhando com Celsius. Tudo bem? Aí eu vou pegar aqui, pessoal, e vou colocar o seguinte, ó. Quando a altura da coluna é de 5 centímetros, a temperatura é de 0 graus Celsius. Beleza? Quando a altura da coluna de mercúrio é de 30 centímetros, a temperatura é 100. Tá certo? Aí nós vamos ter aqui, ó. Quando a altura é de 8 centímetros, qual é a temperatura? Aí você vai fazer a razão entre os intervalos. Intervalo menor, que é o A, intervalo maior, que é o B, que vai te dar a igualdade entre as escalas, tá? É uma escala arbitrária, não é uma escala usual. Então você pode fazer essa comparação desde que você tenha os intervalos. Ramon, necessariamente eu tenho que ter o ponto fixo, o ponto de ebulição e o ponto de fusão? Que no caso aqui são essas alturas? Não, eu posso ter, às vezes, o ponto de ebulição e posso ter uma altura qualquer e ele te peça o ponto de fusão. Você tem que ter, no mínimo, 2 valores, tá? Para poder fazer essa comparação. Então, comparando essas escalas, vai ficar aqui 8 menos 5, que é o intervalo menor na escala aqui da altura da coluna, dividido por 30 menos 5, é igual. Se você não colocar o 8 aqui, podemos chamar de y, você já vai achar uma fórmula que permite comparar as duas escalas, tá? Mas já estou colocando o 8 aqui. É igual, intervalo maior na escala Celsius, intervalo menor, x menos 0, intervalo maior, 100 menos 0. Beleza? Aí vai ficar 8 menos 5, 3, 30 menos 5, 25, é igual a x sobre 100. Aí vai ficar x é igual a 300, multiplicando o cruzado, dividido por 25. X é igual a 300 por 25, vai dar 60 por 5, não é isso? 60 por 5, dividido por 5 em cima e por 5 embaixo, que vai dar 12 graus Celsius. Essa é a temperatura ambiente. Muito frio, beleza? Ramon, teria outra forma de fazer, se eu não quisesse usar essa relação de escala aí? Se eu no lugar do 8 colocasse y, eu ia achar uma relação entre y e x, entre a altura da coluna e a temperatura em Celsius. Outra maneira que eu tenho de fazer, pessoal, é o seguinte. Pego o intervalo da escala Celsius, que é 100, e divido pelo intervalo da escala, que vai de 5 a 30, então vai ficar 100 dividido por 25. Intervalo na escala Celsius dividido pelo intervalo da altura da coluna de mercúrio no termômetro. Beleza? Isso aqui vai dar o quê, galera? Vai dar 4. O que significa isso? Cada 1 centímetro que sobe no termômetro da escala da temperatura de mercúrio sobe 4 graus Celsius. Beleza? Quantos centímetros que subiram de 5 para 8? Então, nós estamos vendo aqui, ó, que você tem uma temperatura, uma subida de 4 graus Celsius por centímetro que se desloca a coluna de mercúrio. Aí, qual a conclusão que eu chego? Se de 5, que era a altura da coluna para quando estava em gelo, para 8 subiram 3 centímetros vezes 4 graus Celsius por centímetro, vai cortar centímetro com centímetro, vai sobrar 12 graus Celsius. Beleza? Cada 1 centímetro que eu tenho de dilatação do mercúrio dentro do termômetro, eu tenho uma elevação de 4 graus Celsius na temperatura, de acordo com esse exemplo. Tudo bem? Falando em dilatação, o mercúrio dentro de um termômetro ele vai apresentar uma dilatação linear.
E o que é essa dilatação? Galera, a temperatura, que é uma grandeza muito importante para a física, que a gente vai falar muito dela nessa matéria agora, ela é uma grandeza que a gente confunde muito o seu conceito no nosso cotidiano. A gente define muito temperatura como quente e frio, tá? E a gente vai, ao longo dessa matéria, desconstruindo esses conceitos errados que a gente criou, principalmente quem nunca teve muito contato com essa matéria, porque o vestibular gosta muito de cobrar questão conceitual do uso comum do conceito de temperatura e calor, tá? Temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação médio de um sistema de partículas. Falando assim é uma coisa muito chata, porque a temperatura está muito comum no nosso dia a dia. Você liga o jornal, tá lá, a temperatura de hoje. 16 graus Celsius, temperatura mínima. Pô, tem que levar o casaco, senão eu vou ficar com frio. Então, esses conceitos estão muito comuns no nosso cotidiano. Mas qual é o conceito científico de temperatura? Você tem um sistema, todo sistema é composto de partículas. Quanto mais essas partículas têm movimentos, têm graus de liberdade, como a gente fala na química. Quanto mais agitadas essas partículas estão, maior vai ser a temperatura, porque você aumenta a colisão entre essas partículas, beleza? Então, à medida que você aumenta a temperatura, essas partículas minúsculas, microscópicas, vão ter mais energia e essa agitação delas, o grau médio da agitação dessas partículas vai garantir que a temperatura do sistema. Então, galera, o que acontece? Quando você aquece essas partículas, em algumas estruturas, principalmente os metais, você vai ter o quê? Você vai ter que essas partículas, por se agitarem mais, elas vão precisar de um espaço maior para se estabelecerem, beleza? Elas vão precisar de um espaço maior para se estabelecerem. Aí o que vai acontecer? Como elas vão precisar de um espaço maior para se estabelecerem, elas vão ter que aumentar a estrutura do material para poder comportar essa dilatação, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma barra, um fio, tá certo? As moléculas aqui do fio estão agitadinhas e tal. Coloquei uma fonte térmica, comecei a aumentar a temperatura do sistema, eu vou começar a aumentar o grau de agitação disso daqui. Então, essas moléculas vão precisar de um espaço maior para caber ali. Então, o que vai acontecer? Em muitas estruturas vai haver um aumento no tamanho da estrutura para comportar essa agitação. Tudo bem, galera? Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer o que nós chamamos de dilatação. E o que é a dilatação térmica? É a variação de comprimento sofrido por uma estrutura quando muda a sua temperatura. Você aumentando a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, vão precisar de uma região maior para ocupar aquele espaço. Diminuindo a temperatura, vai ter uma contração. Já vi um conceito muito importante que acontece nessa matéria, que é o seguinte: essa palavra dilatação, ela leva a gente a um conceito errado, de que a gente acha que as coisas só aumentam de tamanho. Não é assim. Se eu aumento a temperatura, o corpo se dilata, ele aumenta de tamanho. Se eu diminuo a temperatura, ele tende a sofrer uma contração, ele diminui de tamanho, tá? Senão as coisas estariam aumentando infinitamente. Isso é muito comum em líquidos e em metais. Então, geralmente, os exemplos de questão de dilatação térmica são líquidos, metais e cerâmicas. São estruturas que variam muito de comprimento. Tem muito conceito importante que a gente vai falar, vocês vão perceber ao longo dos exercícios que estão na apostila, tá? Por exemplo, geralmente, quando você constrói um prédio, o coeficiente de dilatação, a forma que o concreto se dilata, tem que ser igual ao que o aço se dilata. Por quê? Porque senão, se um dilatasse mais que o outro, poderia ter um espaçamento ou até um rompimento da estrutura ali. Se, por exemplo, se a viga de ferro dilatar mais que o concreto, o que vai acontecer? Ele vai estar dentro daquele espaço ali preso, ele vai se dilatar, ele vai começar a provocar rachadura, porque ele vai precisar de um espaço maior para estar. Ou se fosse o contrário, se o concreto se dilatasse mais que o ferro, ia ter uma folga entre o concreto e o ferro ali. Tanto que, para fazer o concreto, para fazer o cimento, é utilizado pó de ferro ali, para poder você equilibrar o coeficiente de dilatação. Vãos de dilatação na ponte. Às vezes você está passando na ponte Rio-Niterói e a cada pedaço você escuta um barulho. Tum, tum. Esse barulho é o quê? É um vão de dilatação. O que é um vão de dilatação? É uma estrutura, um afastamento previsto pelo engenheiro, já aguardando a dilatação daquela estrutura ali em dias muito quentes. Porque a estrutura da ponte ela vai se dilatar, ela vai aumentar o comprimento, e se não tiver aquele espaçamento ali, uma estrutura vai pressionar a outra e pode vir a se romper. Recentemente até tiraram uma foto assim, de um barco falando, olha que descaso da Prefeitura do Rio, a ponte está quebrada. Não é, é o vão de dilatação na estrutura que tem.
beleza? Outra coisa, às vezes você quer abrir um pote daquele de azeitona, se você colocar numa água morninha a tampa, você vai perceber que você vai ter mais facilidade para abrir, porque a tampa, o metal da tampa se dilata mais que o vidro e deixa um pouco mais frouxo, tá certo? Então tem muita coisa que isso aqui se aplica no nosso dia a dia, beleza? Que a gente vai falar um pouco aqui agora. A dilatação linear é quando você considera só apenas uma dimensão, o comprimento. Geralmente ela é muito aplicada a fio, a uma barra, entendeu? Então a própria questão ela já vai dando esse conceito para você. O que é a dilatação? É a variação do comprimento, o ΔL. Dilatação linear é a variação desse comprimento, que é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Uma coisa é muito importante, se o ΔL for positivo, aumentou o comprimento, ou seja, o comprimento final é maior que o inicial, que é esse exemplo aqui. Ou seja, está tendo uma variação de temperatura positiva, tá? Está tendo uma variação de temperatura positiva. Estou usando temperatura como T, eu sempre usei como θ, mas depois em lei dos gases acaba usando como T, o aluno fica se confundindo. Então o que acontece? Se o comprimento está aumentando, a temperatura está aumentando. Ramon, e se estiver diminuindo? Se o comprimento final for menor que o inicial, está tendo uma contração. O ΔL é negativo e a variação de temperatura é negativa. Então, os caras que estavam estudando isso perceberam que a variação do comprimento sofrida por uma barra, que pode ser aumentar ou diminuir, ou por um fio, é diretamente proporcional à sua variação de temperatura, mas depende de dois fatores constantes. Um é o comprimento inicial, o outro é o coeficiente de dilatação. Então, esse alfa é uma propriedade que depende do material que é feito, tá? Coeficiente de dilatação. Cada material tem um seu coeficiente de dilatação. Se eu olhar o zinco, o aço, o alumínio, eles vão ter coeficientes de dilatações diferentes, tá? Então, esse alfa aqui, geralmente, ou é uma informação que a questão pede, ou ela dá para você poder calcular, beleza? Outra coisa importante aqui, galera. Se eu pegar essa fórmula aqui e substituir aqui, vai ficar assim, ó. L menos L0 é igual a L0 alfa ΔT, variação de temperatura. O L0 é o comprimento inicial, o alfa o coeficiente de dilatação e o ΔT a variação de temperatura. Aí eu vou isolar o L, para eu ter uma fórmula que calcula o comprimento final. Pego o L0 e jogo para lá somando. Coloco o L0 em evidência. Como que eu coloco ele em evidência? Vai ficar L0 que multiplica 1 mais alfa ΔT, perdão. O que acontece, galera? Tem muito aluno que tem dificuldade de enxergar essa parte aqui. Às vezes o aluno fala, nossa, Ramon, que fórmula estranha. Por que foi esse 1 mais? Quando você coloca um termo em evidência, significa que se você aplicar a propriedade distributiva, você vai voltar a ter o que você tinha antes. L0 vezes 1, L0. L0 vezes alfa ΔT, L0 alfa ΔT, de temperatura. Beleza? Então, essa fórmula aqui calcula a dilatação, a variação do comprimento, e a gente viu que ela depende linearmente da variação de temperatura, e essa fórmula aqui é mais difícil de ser usada, mas vale a pena a gente saber chegar nela, que é, vamos supor, determine a qual temperatura que essas duas barras vão ter mesmo comprimento. Aí você vai ter que usar isso aqui, ó, porque o comprimento final é igual, não as variações são iguais. Então toma cuidado com isso, tá? Vocês vão ver que vão ter questõezinhas que a gente vai fazer assim. Só, galera, tipo assim, só para a gente agora andar um pouquinho mais rápido. A dilatação ela pode ser linear, quando varia o comprimento. Ela pode ser superficial, por exemplo, se eu considerar que esse quadro é uma placa de metal, quando eu aquecer essa placa, ela vai sofrer uma dilatação superficial, ela vai aumentar tanto o comprimento quanto a altura. E se eu considerar um corpo qualquer, um objeto, um tijolo, uma esfera, ele vai sofrer uma variação no seu volume, que no caso que eu representei por essa esfera, que tinha um raio inicial R0 e foi para um raio final R. Ou seja, aqui eu estou tendo uma variação na superfície, porque é em duas dimensões, x e y, e aqui eu estou tendo uma variação tridimensional, que é no volume, tá? Então, linear é unidimensional, só num eixo. Superficial, eu tenho isso daqui, ó, dois eixos, x e y,
e volumétrica eu tenho 3 eixos, x, y e z, tá? Tridimensional. Então, galera, a variação da área, a área final menos a área inicial, você vê aqui que a área aumentou, então provavelmente a temperatura aumentou. Então, o que vai acontecer aqui? A variação da área é igual a zero beta delta T. O que é esse beta? Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial e ele é igual, em alguns casos assim, ó, você vai colocar que beta é igual a 2 vezes alfa. Por exemplo, se eu tiver uma questão de dilatação superficial e ele me der o coeficiente de dilatação linear, para eu achar o coeficiente de dilatação superficial eu tenho que multiplicar por 2, tá? Então, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Dilatação volumétrica. Fórmula para a área final. Mesma coisa, galera. Eu não vou deduzir de novo, não. Substituo isso aqui. A é igual a zero, que multiplica 1 mais beta, ou 2 alfa, delta T, variação de temperatura. Dilatação volumétrica, quando muda o volume. Deixa eu só falar uma coisa importante para vocês que cai muito em vestibular. Toda vez que eu pergunto isso, os alunos dificilmente respondem o certo. Se eu tenho aqui essa área inicial com um furo no meio, uma placa vazada com um furo, se a placa aumentar a área, o tamanho do furo vai aumentar ou vai diminuir? Esse buraquinho aqui, ele vai ficar maior ou menor quando eu esquentar? Então, galera, o que vai acontecer? Se eu aumento a área, o furo no meio da placa ele vai aumentar na mesma proporção que a área aumenta. Isso é muito importante, sabe por quê? Antigamente, quando se fazia aquelas carruagens antigas, grandes, os caras faziam um anel metálico com tamanho ligeiramente menor que a roda. Para quê? Eles aqueciam esse anel metálico, ele dilatava, encaixava na roda e quando resfriava, ele voltava para o tamanho natural dele, só que a roda estava ali no meio. Aí ele pressionava a roda, aquilo dali não soltava de jeito nenhum. Então, geralmente, as carroças antigas, carruagens, que a roda é de madeira, para a madeira não quebrar, quando batesse num buraco, eles faziam isso. Então, eles pegavam um aro metálico de tamanho ligeiramente menor do que a roda, aquecia, logo ele se dilatava e o buraco no meio aumentava e encaixava na roda de madeira. Quando eles resfriavam, aquilo dali não soltava de jeito nenhum. Aqui, galera, dilatação volumétrica, mesma coisa, só que agora o coeficiente de dilatação é o gama, que é igual a 3 vezes alfa, porque agora a dilatação é tridimensional. Então, por exemplo, um cubo de alumínio tem coeficiente de dilatação linear tal. Se eu precisar calcular a variação volumétrica, e ele me deu o coeficiente de dilatação linear, eu tenho que multiplicar por 3, porque agora a dilatação é tridimensional. E o volume final é volume inicial vezes 1 mais gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, delta T. Tudo bem, galera? Então, essas são as formulazinhas que vocês vão usar para fazer os exercícios. Última coisinha para a gente terminar a aula aqui, galera, é o seguinte. Todo líquido ele se dilata de forma volumétrica, tá certo? O que significa isso? Um líquido ele ocupa o volume do recipiente no qual ele se encontra. Então, se eu tiver um recipiente com volume de 500 ml e encher ele de água, o volume da água vai ser igual ao volume do recipiente, 500 ml. Muitas questões de vestibular exploram o quê? Eu peguei um copo de vidro, um recipiente de vidro, enchi ele com algum líquido, sei lá, glicerina, álcool, água, qualquer líquido assim, e comecei a esquentar. O que vai acontecer? Quando eu ligar aqui a chama desse fogão, liguei a chama do fogão aqui, o que vai acontecer, galera? O fogo vai começar a aquecer o sistema, o líquido provavelmente vai se dilatar e vai cair uma partezinha dele aqui, ó. Só que essa não é a dilatação real do líquido. E eu vou explicar para vocês porque é muito importante que vocês entendam isso. Quando eu aqueci o sistema, eu não aqueci só o líquido. Eu aqueci o líquido e o recipiente. O recipiente, quando ele é aquecido, ele também aumenta de tamanho. Então, imagina o seguinte, que o recipiente, inicialmente, ele tinha 500 ml e o líquido 500 ml. Quando eu aqueci o sistema, o recipiente aumentou para 505 ml. Ou seja, ele antes cabia 500 ml de líquido, agora ele cabe 505. E o que vai acontecer? Parte do líquido que extravasou aqui, vamos supor que tenha caído um volume aqui de 20 ml,
Aí você vai falar assim, pô, o líquido se dilatou 20 ml. Não, porque o recipiente que antes cabia 500 ml, agora cabe 505. Então, qual foi a dilatação real sofrida pelo líquido? Os 5 ml que ficaram lá dentro devido ao aumento do volume do recipiente, mais o que transbordou. Então, isso aqui que transborda, a gente chama de dilatação aparente. E como que eu calculo a dilatação real do líquido? ΔV do líquido vai ser a variação de volume aparente, que é o que transbordou, mais a variação de volume do recipiente, do frasco que ele está. Tudo bem? Então, a dilatação real do líquido é o que transbordou, mais a dilatação do frasco. Mas toma cuidado com uma coisa. Se o coeficiente de dilatação do frasco for maior que o do líquido, ao invés de transbordar, vai ficar espaço vazio quando eu aquecer. Por quê? Porque se o recipiente se dilata mais que o líquido, ele vai aumentar mais o volume, ele vai ficar com um volume final maior que o volume de líquido. Então vai parecer que o nível vai descer ao invés de transbordar. Então cuidado com essa jogada da temperatura e dos coeficientes de dilatação. Ramon, o que determina quem vai se dilatar mais? O coeficiente de dilatação. Tudo bem? Vocês vão ver esse exemplo também em lâmina bimetálica. Eu pego dois metais diferentes assim, ó, um metal A e um metal B. Tem muitas questõezinhas na apostila com isso. Um metal A e um metal B. E aqueço esse sistema. Se a lâmina curvar para baixo, é que o metal A se dilatou mais que o B. Ou seja, ele vai se dilatando mais e vai empurrando o outro para baixo. Se a lâmina curvar para cima, é o que o B se dilatou mais do que o A. Eles têm mesmo tamanho inicial, vão sofrer mesma variação de temperatura. Se ficar assim no final, ó, é porque o A se dilatou mais que o B. Consequentemente, você pode afirmar que o alfa A é maior que o alfa B. Por quê, Ramon? Porque eles têm a mesma variação, estão sofrendo a mesma variação de temperatura e têm o mesmo comprimento inicial. Então, a única diferença entre eles é o coeficiente de dilatação. Tá? Então é outro exemplo muito aplicado aqui. Galera, bem rapidinho para finalizar. Comportamento anômalo da água. A água é uma substância que ela possui uma particularidade. Ela possui o seu menor volume a 4 graus Celsius. Então, se eu pegar um copo de água e começar a resfriar ele vai sofrer uma contração máxima no seu volume, ou seja, ele vai diminuindo. Estou resfriando, então ele vai diminuindo e a contração máxima é exatamente a 4 graus Celsius. Então, a 4 graus Celsius, se eu fizer um gráfico aqui da curva do volume da água com a temperatura, a gente vai perceber que essa curva vai mostrar que o menor volume possível para a água é a 4 graus Celsius. Consequentemente, densidade não é igual a massa sobre volume, pessoal, como a gente aprendeu em hidrostática. Se eu tenho o menor volume, eu vou ter a maior densidade da água também a 4 graus Celsius, no caso do estado líquido. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o gelo boia na água porque o gelo é menos denso que a água. A gente já viu isso em hidrostática. O que acontece, galera? Quando eu tenho regiões muito frias, por exemplo, nos polos, um lago ele não se congela por inteiro. Ele cria uma camada de gelo na superfície que congela, mas a água abaixo não congela. Por quê? Porque quando você vai resfriando, o ambiente vai resfriando naturalmente, até chegar a uma temperatura negativa, a água ela vai esfriando, 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 e a água, quando atinge 4 graus Celsius, por ser mais densa, ela vai ficar lá no fundo. Então ela não congela de forma igual, ela vai congelando de cima para baixo. O que vai acontecer? Quando se forma uma camada de gelo na superfície, uma coisa que poucos alunos sabem, o gelo ele é um isolante térmico. Você vê que o esquimó ele faz o iglu, ele faz a sua casa de gelo, por quê? Porque o gelo é um isolante térmico, então é melhor ele ficar dentro do gelo que o lado de fora, porque o lado de fora está menos 50 graus, então aqui a temperatura está em menos 50 graus Celsius, mas se você tem água no estado líquido aqui, ela está acima de 0 graus Celsius. Por quê? Porque o gelo, por ser isolante térmico, impede que a água continue a perder calor para o ambiente, mantendo todo esse ecossistema aqui. Entendeu?
Então, essa relação da densidade da água, o fato dessa água a 4 graus Celsius depositar no fundo e ela não se congelar por inteiro, garante que todo esse ecossistema aqui continue sobrevivendo, mesmo em condições de baixíssimas temperaturas, porque essa água não congela por inteiro. Ramon, mas vai ter vida ali? Porque vai ter luz, porque o gelo é translúcido, vai passar uma parte de luz que vai manter aquele ecossistema ali, mesmo 6 meses que o lago fique congelado. Tudo bem, pessoal? Bons estudos para vocês, bons exercícios, tá? Então vamos para a próxima, tamo junto nessa caminhada aí. Valeu!